Olá, turminha, bom dia, tudo bem com vocês? Boa tarde, boa noite também para quem está acompanhando essa aula à tarde e à noite. Então, espero que todos estejam bem. Hoje já é quinta-feira, 4 de novembro de 2021. O finalzinho do ano tá aí, ó, voando, né? Lembrando que amanhã é sexta, dia 5, é o último dia para entregar o envelope com as atividades avaliativas, tá certo? Então, não esquece, se já terminou tudo, deixa lá na secretaria com tia Magna, com tia Kátia, com tia Viviane, para que eu possa corrigir, certo? Então, hoje, quinta-feira, 4 de novembro, trago para vocês mais uma aula de geografia. Lembrando que o nosso assunto dessa unidade, da quarta unidade, é justamente sobre recursos naturais. A gente está falando sobre isso também dentro do reino mineral, em ciências. Então, tá tudo bem casado aí os assuntos, né? Tá tudo bem um interligado ao outro, tá? Talvez alguma coisa que você veja em geografia vai lembrar que já viu em ciências a mesma coisa. Vê alguma coisa em ciência e vai lembrar que, eita, é o mesmo assunto de geografia. Porque um assunto é interligado ao outro, certo? Na nossa última aula de geografia foi no dia 28 de outubro, né? Foi a última quinta-feira. Eu deixei para vocês uma atividade no caderno. Então, vamos à correção, tá? Pega aí o caderno para acompanhar a correção. Então, na atividade, eu deixei duas questões só para vocês, que foi a seguinte. Na questão número 1, pesquise e responda o que são recursos naturais. Então, a resposta, até de acordo com o livro mesmo, é a seguinte: são os elementos que estão na natureza à disposição do homem e são utilizados para sua sobrevivência, seu bem-estar e conforto, tá? Então, você pode dizer que é tudo que está na natureza à disposição do homem. É tudo que está na natureza que o homem utiliza para a sua sobrevivência. Está dentro do assunto, tá? Está dentro da resposta correta, certo? O 2, cite 5 exemplos de recursos naturais. Então, recursos naturais é aquilo que vem da natureza, não é? Água, areia, petróleo, ferro, ouro, pedras preciosas, entre outros, né? Então, você pode colocar, esses aí são 5 exemplos que eu estou colocando, tá? Mas não quer dizer que seja, tem que ser exatamente esses aí, tá? Dar os parabéns a quem mandou, não é a atividade, lógico. Estamos terminando aí o ano e a gente sabe das dificuldades que foi, não é? E que ainda está sendo essa questão de aulas gravadas, aulas em casa, né? Mas tem que dar os parabéns a quem está aí desde o início do ano, participando ativamente, certo? Hoje, ainda falando sobre este assunto, né? Recursos naturais. A gente continua no assunto, tá? Porque, como eu falei para vocês, todo o assunto da quarta unidade vai ser voltado para recursos naturais, certo? Lembrando aí, né? Na definição foi a mesma que eu coloquei lá na atividade, na resposta 1. Recursos naturais são os elementos que estão na natureza, à disposição do homem e são utilizados para a sua sobrevivência, o seu bem-estar e conforto. A luz e o calor do sol, a água, o solo, os minerais, os animais, os vegetais, entre outros, são exemplos de elementos que existem na natureza. Alguns recursos naturais são encontrados com maior facilidade, como a água, a areia e o granito. Outros
tem uma certa dificuldade para ser encontrado. Petróleos, diamantes, não é em todos os lugares que a gente encontra. Pesquisadores e estudiosos encontraram vários tipos de rocha no solo. Dele, retiramos alguns minerais, como o ouro, o ferro, a prata, a bauxita, as pedras preciosas, Então, tudo isso são encontrados em rochas, tá? Isso vai de várias pesquisas, escavações, a gente sabe que tem o dano ao solo, Quando se faz essas retiradas. Porém, certos materiais têm muita utilidade para a nossa vida. Por isso que tem sempre essa extração recorrente, São materiais, esses minerais são utilizados como matéria-prima para a fabricação de inúmeros produtos que estão presentes no nosso dia a dia. Esses minerais encontrados nas rochas são muito úteis, pois na nossa vida, Porque a partir, principalmente assim, um exemplo da bauxita, tá? Aí a imagem da bauxita, ó. Essa que tá aí no meio marrom com dourado, A partir da bauxita é produzido o alumínio, que é importante para a indústria, No alumínio a gente sabe que são feitos vários produtos. Dentro de casa mesmo a gente tem algumas panelas de alumínio e foi feita a partir da extração da bauxita. O ferro está presente em diversos objetos no nosso dia a dia e é necessário para a fabricação de aço e de automóveis, por exemplo. Aí a gente tem aí, alguns minerais que retiramos do solo. Pedras semi-preciosas, o ferro, a argila, E a gente tem que lembrar da importância desses materiais, Desses recursos naturais, tá? São realmente muito importantes. Aí, hoje, a gente vai falar exatamente sobre a utilidade dos recursos da natureza, certo? Utilizando os recursos da natureza. Página 102 no livro de vocês. Ó, 102. Abre aí o livro para acompanhar, tá? Então, em algumas paisagens podemos perceber que há mais elementos da natureza do que em outros. Por exemplo, numa floresta existem muito mais elementos da natureza do que em um centro comercial. Entretanto, a maioria das coisas do centro comercial foi feita com base em elementos da natureza, tá? Então, se a gente está falando a imagem aí traz uma fazenda, A maioria dos elementos são naturais, não é isso? São os elementos da natureza. Porém, para a construção da casa, a gente precisou de alguns materiais que vêm da natureza. A madeira, a areia, algumas peças para dar estrutura de segundo andar, o ferro. Então, muitas coisas da construção também vêm da natureza. São elementos que são extraídos da natureza. Se compararmos diferentes lugares do planeta, tipo bairros, cidades, ruas, estados, países e etc., veremos que todos os lugares têm paisagens e elementos naturais diferentes. Isso quer dizer que nenhum lugar é igualzinho ao outro. Não tem, tá? Por isso que em cada lugar que a gente vai, a gente percebe uma beleza, uma paisagem totalmente diferente de outra. E é o que nos encanta, A diferença. Embora muitos possam ser parecidos. Tá? Pode ser que, tal lugar tem uma paisagem parecida com essa. Você pode lembrar, mas igualzinho, jamais. Tá? Jamais você vai encontrar uma paisagem igual a outra. Tá? Isso em relação a tudo, Bairro, cidade, não há um bairro idêntico ao outro, igualzinho ao outro.
Não há uma cidade igual à outra. Então, cada um tem sua particularidade, né? A sua beleza, e é isso que nos encanta. A boa convivência. Cada lugar exige de nós um comportamento diferente. Isso quer dizer que em cada lugar há regras diferentes e que nós precisamos nos comportar de acordo com essas regras. A gente fala muito sobre isso em sala, principalmente nas aulas de ética, né? Que em todo lugar tem regras. Na casa de vocês tem regras, na escola tem regras, na igreja tem regras, no cinema, no parque, na praça. Então, todo lugar tem regras. O que nos cabe é respeitar essas regras e seguir de acordo com elas, não é? Fazemos silêncios, fazemos silêncio nas igrejas, no cinema e nos hospitais. Dançamos em shows e festas. Vestimos-nos com roupas apropriadas quando praticamos esporte ou vamos à praia e etc. É importante observarmos que cada lugar tem uma história, ou seja, todos os lugares sofreram transformações. Por exemplo, é possível que sua escola há muito tempo tenha sido uma floresta ou uma mata brasileira. Pode ser que no local, antigamente, fosse só mato, não existisse casas ao lado, não existisse a rua. Então, há muitos anos atrás, né? E a gente sabe que muitos dos locais aqui em Olinda e em Paulista foram mata, né? Partes de mata atlântica, que foi necessário ser desmatado para poder formar a vila, né? A gente já falou sobre a ação do homem em alguns lugares, né? Que a gente já falou que para o sustento, para a sobrevivência, para o bem-estar, muito é feito na natureza, né? Se desmata para poder construir prédios e casas. O que a gente precisa saber é que tudo que fazemos na natureza provoca consequências. E a gente precisa estar atento a essas atitudes, a certas atitudes que a gente toma diariamente, né? Se eu jogo um copo descartável no meio ambiente, eu sei que aquilo ali vai demorar bastante tempo para desaparecer. E a gente falou sobre isso na aula anterior, não foi? Então, se vai demorar a desaparecer, o certo é que para onde eu for, eu leve um copo, uma garrafa, porque eu não vou estar utilizando o copo descartável, né? Isso são atitudes conscientes para não gerar tanta consequência aí no meio ambiente, tá? São coisas que são necessárias serem feitas, lógico, né? Tem um rio, para se passar de um lugar para o outro, precisa da construção de uma ponte. É necessário, né? Moradia, todo mundo precisa de uma moradia. Então, tá o terreno lá e a prefeitura achou de desmatar aquele terreno para construir prédios e casas populares. É necessário. O que a gente não pode é extinguir de tudo, tirar todas as árvores, tampar todos os rios, porque isso vai nos fazer mal. Se não hoje, vai fazer mal a outras gerações, né? Aos filhos dos filhos de vocês, né? Vai demorar muito tempo. Vai demorar muito tempo, mas alguém vai sofrer, alguém vai arcar com essas consequências, né? Alguém vai passar por alguns transtornos. Imagina hoje, já está muito quente, né? A gente está num calor horrível. E então, se o ritmo de destruição, de desmatamento continuar, a gente não vai nem conseguir sobreviver, né? Quando tiver ou chove muito e alaga tudo, ou então tá muito quente e ninguém consegue sair de casa. Então, o ventilador ligado, ar-condicionado e o custo sempre aumentando. Então, tudo tem uma consequência. A gente já falou bastante sobre isso em sala de aula, que tudo que a gente faz tem uma consequência, né? Tudo que a gente pensa, tudo que a gente fala, então tudo tem consequências, tá? Então, o certo é que a gente pense e pense muito
antes de qualquer coisa, tá? Antes de tomar qualquer atitude. Na última aula, a gente falou sobre essa coleta seletiva, né? Sobre a separação do lixo. A gente falou sobre a cor de cada um desses coletores, sobre os produtos que são colocados, sobre que tipo de lixo vai para a coleta seletiva, que tipo de lixo é reaproveitado. Assim como existem as regras de convívio social, existem regras de bom convívio com a natureza também. Nosso comportamento diante dela nos fará ter um futuro mais saudável ou não. Precisamos ter cuidado com o que jogamos na natureza, como o lixo, por exemplo. Então, a gente tem aí os coletores, onde a gente pode fazer a separação, né? O amarelo, metal, verde, lixo, vidro, o azul, papel, o vermelho, plástico. Esse aí é o mínimo, tá? É o básico. Se você conseguir fazer essa separação aí, eu falei para vocês que quem não tem o coletor adequado, na mesma cor, pode usar os sacos plásticos e fazer os descartes, né? Deixar tudo separadinho. Coloca o lixo de cozinha em um saco. Terminou de utilizar, amarra. O pessoal da coleta já vai saber. O pessoal da coleta do lixo, né? Os garis, já vai saber que aquele lixo ali é só resto de comida. Ah, o lixo do banheiro, separadíssimo, tá? Porque não vai ter utilidade nenhuma para ele. Tá cheio de garrafa PET, porque consome muito refrigerante em casa, sucos, num saquinho separado. Porque aquele pessoal que vive de reciclagem, ele já vai passar e já vai pegar aquele saquinho separado. Garrafas de vidros, do mesmo jeito. Coloca separadinho, amarra o saco, deixa bem visível para que o rapaz, quando for fazer a coleta, ele não se acidente, né? Porque pode ser que caia no chão, quebre, não sabe o que é. Pode ser que se machuque, né? Se corte. E para não causar nenhum acidente, a gente deixa bem separadinho cada um desses lixos, certo? Não é necessário ter esses coletores em casa. Muito difícil que alguém tenha. Mas aí pode-se fazer essa coleta seletiva dessa forma, separando cada um do seu lixo, cada tipo de lixo. A natureza possui seus recursos de forma limitada. Quer dizer que tem limite para aquele recurso, tá? O consumo da água, por exemplo, deve ser feito com cautela, evitando desperdício. Muito se fala sobre o pouco de água potável que existe, né? Água doce. A maior parte de água que existe no nosso planeta é a água salgada, né? O pouco que tem de água doce, muito está poluído. São vários rios. Quem mora em Olinda sabe que tem vários rios, né? Que está poluído, não tem jeito nenhum para consumo. Então, por isso que se diz que alguns recursos são limitados, um dia vai acabar, né? Então, por isso que a gente tem que usar com consciência, usar com cautela para evitar o desperdício. Em relação à produção e à conservação de alimentos, também é importante evitar o desperdício, lógico, né? A gente vem falando bastante sobre isso, sobre o fato de só colocar no prato o que você for comer, o que você não for comer. Se você botar muito e estragar, vai ter que comprar novamente. A gente está falando sobre isso em oficina de negócio. A questão do desperdício, valorizar o dinheiro, né? Então, não pegar a comida e jogar fora, né? Não comprar tanta coisa sem necessidade. Tudo o que precisamos fazer é entender que todos os lugares têm uma história, que outras pessoas já viveram nos locais onde vivemos hoje, que elas tinham relações com outras pessoas nesses locais, diferentes das que temos hoje, e principalmente que é preciso aprender a respeitar as regras dos locais e natureza, certo? Então a gente precisa aprender a respeitar regras. Como eu falei para vocês, todo lugar tem sua regra, né? Seja lá onde for, na casa da vovó,
tem as regras da vovó. Na casa do padrinho tem as regras do padrinho. Na casa da tia do reforço tem as regras. Então, em todo lugar tem as regras e a nós só resta respeitar, tá? Quando eu respeito, eu também estou pedindo respeito para mim, não é isso? Então, o que eu dou, eu recebo de volta, tá certo? Então, tudo que a gente precisa é consciência para respeitar a natureza. Lembrando que eles são limitados, tá? Um dia acabou, não vai voltar novamente. Certo? Tranquilo até aí? Ótimo. Hoje a nossa atividade será no livro, tá? Vou deixar para vocês para exercitar esse assunto sobre a utilidade, sobre os recursos naturais, páginas 104 e 105. Então, pega aí teu livro, 104, para acompanhar a explicação da atividade. Atividade 1. Junte as sílabas para formar a frase. Oriente-se pelo quadro abaixo. Então, eu vou pegar 4 menos 7, 4 e 17, e vou juntar, formar a primeira palavra. Depois, palavra número 10. Aí depois, 14, 7, 2, 9. Vou formar outra palavra. E assim por diante, tá? Eu vou seguindo aí, cada um dessas combinações é uma palavra. 4, 17, uma palavra. 10 é uma palavra. Então, cada um desses espaços é uma palavra. 2. Pense e responda a seguinte pergunta. O que aconteceria se toda a água que existe na Terra acabasse um dia? O que é que você acha que iria acontecer se acabasse toda a água do planeta? 3. Encontre no diagrama alguns dos principais recursos naturais. Então, eu tenho aí 1, 2, 3, 4, 5. 5 recursos naturais, tá? Procura, marca no diagrama. Página 105. 4. Olhe os objetos existentes na sua sala de aula e escreva 3 deles que foram fabricados com minérios. Então, quem está em casa, né, vai ter que imaginar, lembrar aí como é a sala de aula e ver escrever 3 produtos, né, 3 objetos na sala que são fabricados a partir de minérios, tá? A partir de minerais. 5. Marque com X apenas as imagens dos elementos que fazem parte do reino mineral. Aí a gente fez uma atividade parecida com essa em ciências. Eu tenho pregos, anel, talheres e uma laranja. Então, você vai marcar aquilo que faz parte do reino mineral. Lembrando que todo o reino mineral não tem vida, né? São seres sem vida, né? Seres não vivos. 6. Observe os minerais a seguir. Depois, pesquise e escreva exemplos de materiais e objetos em que podemos encontrá-los. Então, ouro, alumínio e argila. Onde eu posso encontrar ouro? Né? O que é produzido a partir do ouro, do alumínio e da argila? Tá? Então, essa é a nossa atividade de hoje, falando ainda e até o final da unidade, né? Sobre recursos naturais, certo? Volto com vocês daqui a pouco para a nossa segunda aula, né? A nossa aula de língua portuguesa de hoje, quinta-feira, 4 de novembro de 2021. Um cheiro, até daqui a pouco.